noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui de novo com vocês, depois de um tempinho, né? Falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Eu escolhi para essa noite o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Eu vou ler para primeiro a mensagem, né? O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper de manhã saiu a salariar os trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo na primeira hora, mandou-os para a sua vinha. É interessante, essa versão aqui não tem essas... Quer que eu abra? mas... Tem sim, né? Saindo na primeira hora, ajustou e mandou os trabalhadores para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, muito ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, na hora sexta e na hora nona, e fez o mesmo. E na 10ª hora, tornou a sair. E achou outros que lá estavam e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhes: Porque ninguém nos assalariou. E eles disse: Ide vós também para a minha vinha. E eles foram. Porém, lá no fim da tarde, o Senhor disse para o seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o combinado, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que foram juntos da 10ª hora, primeiro, receberam o seu dinheiro. Receberam um jornal, que era combinado, um jornal. Chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram esses que haveriam de receber mais, porque chegaram primeiro. Porém, esses também não receberam mais do que um jornal, cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém, ele, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço agravo nenhum. Te convidei, não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma parábola que dá muito o que falar lá em casa com o meu lembro. Eu só não concordo muito não, ele é torto, né? Como assim, né? Vou pagar o mesmo porque ele trabalhou menos, né? Aí a gente faz a interpretação segundo o Evangelho mesmo. O que seria a vinha? Venha trabalhar na minha vinha. A vinha, nós interpretamos como sendo o universo, todo o universo. O convite venha trabalhar no universo. Nós estamos no universo. Esse é a tradução da vinha. O Senhor da vinha é o Criador. O Senhor da vinha nos convocando, nos convidando para trabalhar na sua obra, na sua criação, que é o universo todo. Que para nós hoje está restrito a esse planeta, mas para Deus é o universo todo. Podemos dizer que essa parábola ela é universal. E o convite? O que é esse trabalho? O trabalho nós podemos entender como sendo
a vida em harmonia com as leis universais, as leis divinas ou as leis naturais. Deus está convidando o homem para viver de acordo com as suas leis. É assim que eu vejo esse trabalho, esse convite que ele faz. Porque o que são as suas leis? Aí nós temos aqui, né? Não, no Livro dos Espíritos nós temos as leis divinas ou naturais, em que ele traz de uma forma assim, condensada, a lei divina. O que é a lei divina? E ele fala que é tudo, são as leis que levam o homem à felicidade. Fora daquelas leis, o homem não vai conseguir alcançar o estado de felicidade. Ele resume isso. Diz que essas leis estão na nossa consciência. Não está escrita em lugar nenhum, está na nossa consciência. E ele diferencia, né, as leis físicas, as leis da matéria, com essas leis divinas que lhe dão um aspecto mais amplo do ponto de vista espiritual e moral. E se vocês pegarem no Livro dos Espíritos, vocês vão ler essa parte que fala sobre o que são as leis naturais, e vão ver que ele pergunta: nós podemos simplificar essas leis naturais didaticamente, dividi-las em 10 leis? E propõe as 10 leis que estão ali. A primeira lei, que é a lei da adoração, a segunda, que é a lei do trabalho. A lei do trabalho está dentro das leis, então não é um trabalho ordinário, um trabalho convite. Convite é uma coisa mais ampla. A lei da reprodução, a lei da destruição, a lei da... difícil de entender aqui. Bom, aqui não estão todas iguais, está escrito de uma forma assim, meio... A lei da reprodução, a lei do trabalho, a lei da justiça, a lei do progresso. São 10 leis. E a última lei é a lei da justiça, do amor e da caridade. Que ele diz assim, essa lei é a mais importante de todas, porque ela engloba as outras e ela faz a elevação do homem para frente, para cima. A lei da justiça, amor e caridade. Então o convite do Pai, do Criador, é que a gente vive de acordo com essas leis, condensadas na justiça, no amor e na caridade. É assim que eu consigo ampliar essa interpretação. E vamos dizer assim, essa lei foi feita, esse convite foi feito quando? Né? Ele saiu várias vezes, na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona e na 11ª hora, de 12 horas de trabalho. Naquela época ele era mais rigoroso, né? Que agora seriam só 8. E aí, bom, vamos entender então. Nós fomos criados, espíritos simples, ignorantes, colocados em contato com a matéria, para em contato com essa matéria, adquirir conhecimentos sobre ela, adquirir percepções, adquirir inteligência e adquirir ao longo das nossas encarnações essas sabedorias, esse conhecimento que nos dá sabedoria, e também adquirir ao longo das nossas encarnações, nas relações sociais que nós temos com os outros, adquirir a nossa evolução moral, nosso trabalho de viver em harmonia e em fraternidade com os nossos irmãos. Não é? Isso é a evolução, que começou lá atrás, quando nós não sabíamos nada, e vai terminar lá na frente, quando nós formos arcanjos, que é até onde a nossa mente consegue compreender. Arcanjos, está lá, né? Bem próximo de Deus. E durante toda a nossa Terra, desde que a Terra foi criada, que o homem está aqui, habitando já corpos, né, físicos, animais, hominais, nós estamos recebendo chamados. Eu pus aqui alguns só para me lembrar. Assim, na época
Hermes Trismegisto foi um grande filósofo lá da época do Egito. Nós recebemos, antes de Jesus, Abraão, Noé, Moisés, João Batista, Sócrates e Platão. São todas pessoas, seres que vieram aqui, avatares, que fizeram chamados nas suas épocas para aquele povo que estava lá naquela época. Mas aquele povo que estava lá naquela época, muitos estão aqui hoje. Então eles estão chamando, nós estamos sendo sempre chamados, mas nem sempre nós estamos prontos para escutar. Depois de Jesus, ainda antes de Jesus, teve Krishna, que foi 2.500 antes de Jesus. Teve Buda, que foi 600 anos antes de Jesus. Confúcio, 400 anos antes de Jesus. Depois de Jesus, nós tivemos todos os apóstolos, tivemos Maria, tivemos os santos, São Francisco, Joana d'Arc, Santo Agostinho. Só foi quando eu estava me lembrando, né? Trazendo ela mais presente. Maria Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. Então nós estamos sempre sendo chamados, né? Durante toda a nossa evolução enquanto espíritos em aprendizado. E quando que nós vamos aceitar esse chamado? Quando nós vamos aceitar trabalhar na vinha, viver de acordo com esses chamados, com essas leis, quando a gente tiver o despertar de consciência. Esse é o aceite. O aceite não é que eu vou, de repente, eu estou aqui, amanhã, putz, virei arcanjo. Não. O aceite é o despertar. É o momento do ser em que ele está preparado para buscar um modo de vida diferente. É a hora que ele aceita. Ele virou trabalhador, mas ele ainda não está purificado, não está pronto. Depende do quê? É o momento que nós temos essa disposição. São os momentos que o grupo foi chamado e, opa, agora eu quero. Não é? Alguns aceitaram esse chamamento lá atrás, com os primeiros avatares, os primeiros mensageiros do Cristo, lá atrás, antes do Cristo. Outros, um pouco mais tarde, não é? Mais aceitaram nos seus momentos. Aí ele coloca no Evangelho, então tem aquela sequência, primeiro vieram os profetas que aceitaram, vieram, chamaram, depois vieram os apóstolos, teve uma sequência. Agora, os indiferentes e aqueles que existem dois tipos aí que ele coloca no Evangelho, que tem aqueles que estão sendo chamados, foram chamados ou estão sendo chamados, mas ficam indiferentes, eles não demonstram vontade de mudar, não virou a chave. São aquelas pessoas que não estão preocupados com tudo que vem do Espírito, com o que vem do Espírito. Estão preocupados com a vida material. Estão confortáveis na sua vida material e com o que ela pode lhe oferecer. Está tudo bem. Eu tenho o que eu preciso aqui, não quero me preocupar com essas coisas, porque eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou, eu quero saber que eu preciso melhorar, mas eu estou bem aqui. Não preciso melhorar nada. Está tudo tranquilo. Então são os indiferentes, que escutam, acham bonito, mas isso tudo bem, mas né? Esses não aceitam. E tem aqueles que, além de não aceitarem, se recusam e se revoltam contra o Criador, fazendo todo tipo de barbaridade que nós conhecemos que o ser humano é capaz de fazer. Por conta do seu orgulho, que se acha melhor do que os outros, eu sou superior, então eu posso usar você para me servir. Por conta do seu egoísmo, que egoísmo e orgulho são juntinhos, né?
por conta da sua vaidade, que é filha do orgulho. E aí se desdobram todas as outras características de quem tem por predominância o orgulho e a vaidade. E todos nós temos um pouquinho disso. Ainda bem que não é predominância, mas a gente não estava aqui. Mas um pouquinho todo mundo tem. Né? Mas esses não são um pouquinho. Esses são aqueles que são muitos, ruins. São aqueles que fazem o mal porque querem fazer. Então ele avisa ali no Evangelho que esses aí, quando chegar no finalzinho lá, se arrependerem, no momento de se arrepender, falar, ai meu pai, me deixa trabalhar na sua vinha agora, porque eu preciso mudar, preciso do salário. Aí, não, pai, não, agora não. Mas nós não vamos voltar a falar deles. Trabalhar na vinha significa, então, resumidamente, um processo em direção à nossa evolução. É o processo, não implica dizer que eu já sou perfeita, eu estou começando a entrar nesse caminho. Eu entrei no caminho, eu posso estacionar nesse caminho? Posso estacionar. Eu posso regredir? Posso ir em marcha bem lenta? Posso também. Como posso ir mais rápido? E eu posso regredir? Dizem que não. Que no espírito, o conhecimento e as moralidades não tem regressão. Você adquiriu. Mas eu posso parar. E não adquiriu por um tempo mais. E ir devagar. Olha só, se eu posso ir devagar e parar, será que o que entrou na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, não pode me alcançar? Né? Será? A gente não pode entender que é a quantidade que eu faço que vale para Deus, mas é a qualidade que Ele quer. Não é? É a transformação que Ele quer. Jesus disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, não é? Então é a transformação, Ele quer todos. Ah, mas eu já estou transformada há muito tempo. Ok, beleza. Você está transformada, mas você não é perfeito. Porque se você tivesse perfeito, você não ia cobrar isso de ninguém. Né? Você não ia se comparar com ninguém, porque você já está pleno, não precisa comparar mais com ninguém, nem com nada. Você não precisa mais de nada. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisava de nada. Então aquele do primeiro lá que aceitou, ele aceitou. Claro, acho que está claro isso, né? Essa diferença. Por que o primeiro teve aquela reclamação? Por que ele reclamou? Por que ele se comparou com o outro? Porque ele ainda precisa caminhar muito. Ele ainda é imperfeito. Então, o professor foi lá e deu, né? Ó, não fala de mim que eu sou bom porque o seu olho é mau. O Senhor falou para ele. Deu uma lição nele, para ver se ele, para ele caminhar um pouquinho mais. Quem são os trabalhadores da última hora? Todo mundo aqui pode falar? Será? Quem são? Há quem diga que são os espíritas. Está escrito no Evangelho aqui. Ó. Eu peço licença para discordar. Porque eu não acredito que são só os espíritas os chamados nessa última hora. Mesmo porque o espiritismo só tem no Brasil. E o resto do planeta? Ah, tem, mas esse aqui, né? É nada. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Aí tem alguns pontinhos espalhados em alguns lugares. Mas e no Oriente? Será que lá ninguém vai ser salvo? Todo mundo lá, ninguém foi chamado?
inferno? Não tem gente boa no Oriente? Né? Então eu acho que os trabalhadores da última hora são todos que estão encarnados aqui, nesse momento. Estamos todos na Terra sendo chamados, independente de religião que siga ou de país que viva. Em todos os países, em todas as áreas, vai ter um chamamento. Eu não tenho dúvida, porque senão Jesus não seria justo, Deus não seria justo. Todos têm, nossos irmãos da China têm que ser chamados. Os nossos irmãos da Ásia têm que ser chamados. Não é? Não são só os espíritas. Estamos todos sendo chamados para buscar os valores espirituais, seja onde for. E agora, estamos todos com essa possibilidade de fazer o trabalho da última hora, porque a última hora é a fase da transição planetária que nós estamos. O que é essa transição planetária? É a saída do planeta primitivo, que a Terra já foi, passando pelo planeta de provas e expiações que a Terra é hoje, e indo para o planeta de regeneração. É aqui no meio, ó. A transição está no meio. A Terra vai se transformar em planeta de regeneração em séculos. Não vai ser em 1957, 2057, como estão falando aí, nem 2082, eu já vi várias datas. Está iniciando o processo e em séculos isso vai acontecer, e o número de séculos vai depender do quê? De nós, só de nós. Porque quem faz a transformação somos nós, não é Deus, é o homem, né? Deus vai dar um empurrãozinho. Vai dar um empurrãozinho, porque nessa hora aqui da transição, nós estamos tendo a oportunidade de participar desse ciclo, por isso que nós estamos na última meia hora, né? Há quem diga que é a última meia hora. Voltando para o espírita, que eu já fui lá na frente e voltei. O espírita aceitou o convite? Se ele é um trabalhador chamado da última hora, será que nós espíritas aceitamos esse convite? Eu pergunto a vocês, nós seguimos os dogmas, os postulados básicos do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação? Número 1. Nós conhecemos a verdade para nos libertar? Lembrando que a verdade, ela é a união das duas asas da sabedoria, que implica sapiência, que é conhecimento intelectual, mais moralidade. Isso é sabedoria, ética. E amor, que é a doação, que é o servir ao próximo sem nenhuma condição. Nós estamos empenhados em conseguir esses atributos para nós no dia a dia? Nós buscamos o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é importante. Não adianta nada eu buscar todo o conhecimento do mundo, eu fazer o evangelho na minha casa toda semana, eu vim aqui dar palestra para vocês, eu vim aqui tomar passo da semana, e eu achar lindo o que está escrito aqui, se eu não consigo me autoanalisar e ver o que é fato disso tudo, eu aplico. Não é? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque a gente precisa se situar. A gente precisa saber, e esse quadro mostra bem, aonde eu sou luz e aonde eu sou sombra. Porque todos nós somos luz e sombra, temos luz e sombra na nossa constituição, na nossa personalidade. Eu preciso saber onde eu sou luz para poder fazer essa luz aparecer ainda mais. Mas eu preciso saber onde eu sou sombra para saber onde que eu tenho que trabalhar em mim. Porque tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu conheço, tudo que eu descubro, não é para o outro, é
para mim. Primeiro para mim. É para eu minimizar a minha sombra. Minimizando as minhas sombras aos poucos. Isso é o trabalho. Esse é o trabalho. Porque quando eu vou minimizando as minhas sombras, eu vou seguindo as leis divinas. Cada vez mais com facilidade e mais plenamente. Porque eu me conheço. Eu sei que o meu problema é a vaidade. Então eu sei. Eu não vou ficar me sentindo ofendida se alguém falar que eu sou vaidosa demais, porque eu sei que eu sou. Esse é o primeiro passo, né? Da gente perceber o que a gente é, para depois comparar o que a gente é com o que a gente poderia ser, o que a gente deveria ser, e ir aos pouquinhos tentar. Como é que eu sou em casa, na minha família? Como é que eu sou no trabalho? Eu sou tolerante, eu aguento o desaforo, eu já devolvo na primeira, bateu, levou. Eu consigo segurar um pouco, eu consigo ou não. Como é que está o meu pavio? Está muito curto. Eu sigo, está ali no cantinho e tal. Eu vou, principalmente esses capítulos, do 8 ao 19, podem seguir lá. Começam as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e aí vai. Depois tem amar a próxima como a si mesmo, amar os inimigos, seja perfeitos. Dessa série aqui, ó. Se a gente seguir só do 8 até o 19 como norma de conduta, se conseguir se ver nessas normas de conduta que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é isso. Não tem o que inventar, nem ficar falando para vocês ser isso, ser aquilo. Está lá, ó. É só pegar o Evangelho e abrir e ler esses capítulos. Vocês vão ver que ali está a norma de conduta. Se a gente seguir essas normas de conduta, nós estamos seguindo as leis divinas. Não é fácil, mas está ali. Está bem fácil para nós buscar conhecimento. O mais difícil é a gente se reconhecer. Eu acho que é mais difícil a gente reconhecer. Aquela história, meu orgulho está em todo mundo um pouquinho, né? Só um pouquinho. E o orgulho dificulta esse reconhecimento, né? Mas aos poucos a gente vai percebendo e vai trabalhando isso, vai pedindo ajuda, que a ajuda vai vindo e nós vamos conseguindo. Então, voltando à transição planetária, voltamos àqueles que eu falei que ia voltar, nos indiferentes. No grupo dos indiferentes que não aceitam esse convite que está sendo feito sempre. Estou indiferente. Ou então, prejudico ainda. Eu não aceito esse Deus de luz, eu quero as trevas. Esses revoltados contra a luz divina, o que eles estão ganhando, o que eles vão ganhar para si nesse momento de transição planetária em que a Terra está indo para um planeta de regeneração? Eles vão ganhar a passagem de volta para o mundo primitivo. Ou de expiações de provas se tiver sorte, né? Dependendo do grau da pessoa. Eu digo assim, os indiferentes vão, imagino eu, os indiferentes vão para expiação de prova, que seria um pouco o que a Terra tem sido há séculos, e os revoltados contra a luz, aí esses que fazem maldade por fazer, esses vão para os primitivos, né? Não tem como. Olha a diferença entre eles. Vocês lembram o que é o primitivo? É esse mesmo. É onde haverá choros e ranger de dentes. Porque é começar do zero as encarnações. Lá atrás. Como ainda primeiros hominídeos, né? Desenvolver tudo de novo. Então, gente, aceitar o convite, que é o que faz o trabalhador da boa vontade, é se esforçar para a nossa mudança, é agir, é seguir esses postulados aqui, é buscar ganhar, se preparar para ganhar o salário do trabalhador de boa vontade. Qual vai ser o salário do trabalhador de boa vontade? É esse. É
permanecer na terra em regeneração. É viver na terra em regeneração. É ir para um mundo melhor, onde o mal não existe. Porque hoje no nosso mundo existe o mal e existe o bem. No mundo de regeneração tem perfeição ainda, ele está longe. Mas aquele mal obstinado já não tem mais. Você não tem que ter medo de sair na rua de ser assaltado ou coisa assim. Porque esse mal não tem mais lá. Existem espíritos que precisam, que vão precisar ainda cortar algumas arestas do seu orgulho, da sua vaidade, mas da sua indiferença, mas umas arestas, né, que ainda tem um pouquinho. Mas não espíritos que sejam destinados em prejudicar o outro para poder levar vantagem para si. Esse é o salário. E aí a pergunta fica: o que a gente quer? A gente quer receber esse salário e entrar na vinha? Ou a gente prefere ficar numa situação mais cômoda agora, né? Sem fazer nada? Porque trabalhar não é fácil, mas se fosse fácil, precisava de salário, né? Então esse é o meu desenrolar, assim, eu fiquei pensando muito em trazer isso, porque eu sempre ouvi essa parábola, e eu sempre ficava muito presa no que está no Evangelho, né? De que quem lê primeiro, quem lê segundo, quem lê terceiro, nós somos o Espiritismo, porque é o chamado, aquela sequência lá. E aí eu vejo hoje a situação que a Terra está, e a situação de transição que ela está vivendo, eu vejo o quanto é importante a gente perceber que nós somos trabalhadores, um dos trabalhadores da última hora, né? E aí eu termino com a mensagem que está na última mensagem, o último ponto aqui do capítulo 20, que ele fala sobre os obreiros do Senhor. Ele fala assim: chegou o tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Suas jornadas serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que esses não usurpem, não roubem o salário dos servidores corajosos, que realmente são devotados. Porque é para esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis. Olha só, não são os postos mais fáceis, são os postos mais difíceis. Então, aqueles que enfrentaram não vão receber benefício, vão receber cada vez mais, né, tarefas difíceis. Aonde serão essas tarefas difíceis? Na grande obra de regeneração. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós temos aqui, tem uma coisa que eu queria ler aqui e eu perdi. Que ele fala, só para finalizar. Que ele fala que o tempo é muito, parece que é muito longo o tempo que nós temos. Eu não acho, mas eu vou interpretar o que eu li aqui. Tem algum lugar que eu procurei no Evangelho, eu não tenho esse trouxe. O tempo, preste atenção, eles nos alertam. Preste atenção, porque o tempo parece que é longo. Não é não. O tempo que nós temos é só um estalo. É muito rápido, tudo é muito rápido. Fiquemos atentos para aproveitar todas as oportunidades, porque elas estão aqui agora. Não deixar para amanhã. É essa mensagem que ele deixa no final. E essa mensagem é para nós espíritas. Muito obrigada, boa noite.